Olá, tudo bem? Vamos lá, a vida como é que ela é? Vou fazer uma live enquanto eu lavo louça, vai ter a duração da minha organização aqui da cozinha para poder voltar às minhas rotinas da empresa daqui a pouquinho. Então seja muito bem-vinda. Eu queria falar sobre tristeza hoje. Então, eu acabei de conversar com uma pessoa e ela teve o insight de que chega de tristeza na vida dela, né? E há muito tempo a gente tem contato, né? E eu via que existe formas de sair disso e a gente vê as pessoas num emaranhado de tristeza e não conseguindo sair daquilo, né? E existe um pontapé inicial que ninguém pode fazer pela pessoa que sente tristeza. E o que ela me falou é que ela falou assim: agora chega, agora eu tô pronta, agora é a hora de eu mexer nisso, né? E eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre... A gente não precisa ficar preso a sensações ruins na vida, a processos que a gente carrega, que nos dão peso, que nos deixam sem saber como agir, né? E não adianta você ter a melhor das terapeutas para isso se você não tomou a decisão de mudar isso, né? Então eu acredito muito, eu uso muito a palavra vida top, né? Não tô achando a esponja aqui, eu não tô achando minha esponja. Eu falo muito sobre vida top. A vida top é uma vida plena, uma vida onde a gente possa ter abundância, a gente pode sentir que a minha vida tem um significado, que eu tenho uma função no mundo, que eu consigo contribuir para as pessoas, né? Oi, gente, sejam muito bem-vindos. E é isso que eu queria falar. E o que normalmente geram as tristezas? O que é que desencadeia essas tristezas profundas que você carrega ao longo de uma vida inteira? São normalmente traumas, crenças. Eu tenho uma criança ferida, né? Então eu tenho aí em mim uma criança ferida que não soube lidar com alguma situação de quando era muito nova. E como é que eu faço para reverter isso? Como é que eu mudo isso? Então o primeiro passo é dar o passo que essa pessoa que acabou de falar comigo fez. Ela falou: agora chega, agora eu não quero mais viver nessa tristeza. E eu perguntei para ela, né? Eu falei: você sabe que para você sair disso, você vai precisar mudar sua forma de ver o mundo, mudar sua forma de ver as relações. Você tem certeza que você está pronta para isso? Porque eu já tenho contato com ela há um tempo e eu falo assim: eu vejo você recebendo uma informação do que poderia mudar, mas eu não vejo você tomando uma ação diferente, mudando a forma. E por que eu tô trazendo isso? Porque muitas pessoas me procuram achando que a solução é a constelação, que a constelação vai fazer tudo por ela. E a constelação não faz tudo pela gente. As constelações, né? Tem outras técnicas que eu trabalho que ajudam a cuidar dessa tristeza. Finalmente achei a esponjinha, gente. Tive que organizar a pia para vocês verem como é que tá. A constelação, ela traz a ferida. Pode ser uma ferida de criança, mas principalmente feridas no sistema familiar que a gente carrega. Então, quando eu estava conversando com essa pessoa, eu falei assim: você sabe que tem alguns movimentos que não vão ser fáceis você fazer. E eu não tô fazendo isso com ela para desanimá-la, mas para que realmente ela dê esse passo com toda certeza, né?
eu falei, existem crianças perdidas, né? Porque as crianças que a gente perde, né? Dentro dos ensinamentos do Bert Hellinger, eu também tenho um bebê perdido do meu casamento, né? Então eu tenho um bebê. Então as crianças que a gente perdeu em processos ou de aborto espontâneo ou natural, ou que foi feito através de inseminação e não vingaram, né? Os óvulos fecundados que não vingaram. Então, o que gera isso com o tema da tristeza? Essa mãe, ela fica completamente amarrada a estas crianças que não nasceram. Mas estas crianças ocupam um espaço de amor dentro daquele sistema. Quando a gente perde um bebê, normalmente o que a sociedade trabalha? O que a sociedade fala pra gente? Ah, esquece, bola pra frente, daqui a pouco você engravida de novo. Só que não é assim racional que a gente deve lidar com isso. A gente deve lidar de uma forma de entender que aquela alma faz parte do nosso sistema. Aquela alma, apesar de não ter nascido, aquele bebê, apesar de não ter nascido, ele faz parte. Outro dia eu estava constelando uma pessoa e era uma criança que foi gerada, que não nasceu, não chegou a nascer, mas que foi gerada através de um abuso sexual. Olha como é difícil para uma mãe lidar com uma situação dessa, né? E na época do abuso, essa pessoa era criança, tinha 12 anos. Então, ao mesmo tempo que o cérebro dela apagou aquela informação, a alma dela e a alma familiar não apaga. Então, essa tristeza, esse luto, essa história mal resolvida vai se acumulando ao longo dos anos. Mas o que a sociedade faz? A sociedade fala assim, bola pra frente, né? Aconteceu, perdeu, bola pra frente. Só que não é assim. Aí as pessoas me procuram e com essas dores e tem medo de mexer nessas dores. Só que enquanto eu não tomar essa decisão de olhar para essa dor profunda, o que acontece comigo? Eu fico amarrado a essa sensação, a esse sentimento, a essa história que me traz uma tristeza profunda. Outros aspectos ligados à tristeza, já que eu tô falando aqui, né, sobre tristeza, que é o tema dessa live na hora do almoço. Às vezes eu tenho na minha história familiar pessoas que eu conheça ou que não conheça e que sofreram muito, ou abusos, ou sofreram uma vida muito difícil, ou uma vida que mal conseguia sobreviver em termos financeiros, né? Então era uma vida com um destino pesado, que a gente chama dentro das constelações, uma vida com destino pesado. E essa pessoa, ela carrega no sistema esta dor. E as gerações futuras, o que elas fazem para que essa pessoa tenha pertencimento e igual-valia? Eu repito, me conecto ou com o destino, ou eu me conecto tremendamente com essa dor. Esse fim de semana teve workshop de constelação. E uma das constelações, a pessoa colocou sobre dinheiro, né? Estava passando por um momento muito difícil, um momento bem complicado financeiramente, muito medo. E quando a gente montou a constelação sistêmica,
surgiram 3 representantes ali, porque eu trabalhei com movimentos da alma. Então surgiram 3 representantes. Um deles se sentia paralisado, o outro deitado no chão, completamente sem energia, e o outro eu não lembro. O outro uma tristeza profunda. E essa pessoa que estava constelando, ela sentia nela mesmo todos esses sentimentos dessas 3 pessoas do sistema familiar. Não foi nomeado essas 3 pessoas o que eram, né? Uma delas depois no final apareceu sendo a mãe dela, mas o que acontecia com essa pessoa? Por amor, e um amor inconsciente, e um amor expresso de uma forma que adoece e que não cura, essa pessoa vivia uma vida infeliz. Vivia uma vida passando por dificuldades, porque estava ali. E dentro da constelação tinha um representante para o dinheiro. Aí a pessoa fala assim, eu não sei por que eu não ganho dinheiro, né? Quando a gente monta a constelação, essa pessoa simplesmente estava de costas para o dinheiro. Não via, por quê? Porque a energia dessa pessoa estava completamente amarrado a esses 3 antepassados. Então, quando a gente faz o movimento da constelação, a gente, como diz meu mestre, né? É como se a gente tivesse um pote de feijão dentro do armário, mas na hora que a gente monta a constelação, é como se a gente colocasse uma aguinha naquele feijão. O que acontece quando a gente põe um algodãozinho e uma aguinha no feijão, né? Põe num potinho, o feijão vai crescer, né? Só que o feijão, para continuar se desenvolvendo, ele vai ter que ter cuidados. Então, a constelação traz aonde você está amarrado, o que é que está te prendendo. Mas a constelação não é uma técnica mágica de varinha de condão que vai fazer com que você se liberte. Então, quando eu percebo que eu estou vivendo uma vida amarrado a antepassados, que eu estou honrando por amor, mas que eu estou amarrando a minha vida, né? Isso que a gente chama de emaranhamento, porque amarrar e desamarrar é emaranhamento, né? Me lembra muito isso. Eu posso passar a ter atitudes diferentes. Eu posso passar a ter e entender que a minha vida é única, a minha história é única e eu tenho que construir essa nova história. Porque se eu não tomo esse protagonismo na minha mão de construir essa história, eu vou continuar amarrada na história desses meus antepassados. Então, quando eu conversei hoje com essa pessoa, eu falei, você realmente quer dar espaço? Porque você vai ter que mudar a sua forma de pensar, sua forma de interagir com pessoas que estão na sua vida e que não são fáceis de serem lidadas, né? Eu conheço, eu acompanho essa pessoa e eu sei que ela vive situações que não são fáceis. Só que enquanto ela se mantiver presa a comportamentos, a forma de ver as coisas de um certo jeito, ela nunca vai poder abraçar a felicidade. Por quê? Porque a felicidade, ela passa por esse aspecto de eu entender todas essas minhas dores, porque todos nós temos dores. Não é privilégio de uma ou outra pessoa. Então, todos nós temos dores. Então, qual é a grande sacada? A grande sacada sou eu olhar para essas minhas dores, para estes meus processos. Dentro da mentoria do Spiritual Thinking, eu lembro lá no começo, tinha uma das participantes que falava assim, nossa, Adriana, mas o conteúdo da mentoria é muito profundo, tá me fazendo mexer com coisas que são muito difíceis para mim. E eu falei assim, você vai num ritmo que você
respeite-se, então você precisa se respeitar nesse processo, dá um passo por vez, mas também um certo nível de desconforto que te coloca em movimento para uma direção diferente da que você construiu até agora. E o que é isso, né? Isso passa por uma nova forma de pensar, as relações, uma nova forma de pensar sobre você mesmo. Quantas pessoas não vivem processos de tristeza e depressão porque não estão ok com quem são, né? Não se olham com amorosidade. A gente vem para essa terra com ônus e bônus. A gente recebe, ao vir para a terra, ônus e bônus, ferramentas para que a gente transite por aqui. Então a gente vai receber dons, a gente vai cair em determinada família, vai ter determinados desafios para vencer nessa vida, né? Existem pessoas que têm destinos que são mais complicados, mais pesados. Existem pessoas, mas não existe nenhuma pessoa que não tenha o seu próprio trabalho. Isso eu já falei em várias lives. A gente vem para essa terra com 3 missões diferentes, né? A gente vem com a missão de trabalhar a nossa alma, desenvolver a nossa alma. A gente vem com a missão de cura do nosso sistema familiar, né? A gente senta numa cadeirinha quando a gente vem para essa terra. A gente senta numa cadeirinha que a gente vai ter a nossa própria missão de cura para o nosso sistema. Então, se eu vivo e repito um destino de uma pessoa, por exemplo, de uma forma bem simples, se eu hoje começo a desenvolver o alcoolismo, eu provavelmente, 99% de chance, eu tô honrando alguém na história da minha família que tinha esse mesmo processo de alcoolismo. E lá atrás, essa pessoa, ela foi excluída do sistema, né? Porque a gente acha que alcoólatras são fracos, esse é o que a sociedade fala, né? Então elas são ou excluídas ou dado menor valia para essas pessoas, né? E dentro dos princípios do Bert, o princípio do pertencimento é o primeiro deles. Então, mesmo que eu tenha nascido com um destino difícil, esse destino é o certo para minha alma, para o meu desenvolvimento e para minha missão de curar o meu sistema familiar. Então, através desta dificuldade, eu posso trazer essa pessoa do meu sistema familiar que foi excluída e reinseri-la. E aí eu não preciso mais ficar preso a um destino dessa pessoa, desse antepassado que eu estou honrando. A partir do momento que a constelação aponta aonde é que eu estou e o que é que está me trazendo essa infelicidade, eu posso passar a ter ações diferentes. Eu tenho martelado muito isso, porque as constelações sistêmicas, elas estão num boom, né? Num boom de divulgação. Hoje tem... Imagina, eu comecei a trabalhar com constelação sistêmica em 2009. Fiz a formação em 2007, 2008, conheci em 2006. E esse filme, Uma Nova Mulher, ele está ajudando muito na divulgação do que é e no entendimento do que são as constelações. Mas, de forma alguma, a constelação vai fazer o que você precisa fazer. Ela é uma ferramenta poderosa? É. Ela é uma ferramenta profunda? É. Ela é uma ferramenta que pode me ajudar com essa tristeza que eu sinto a vida inteira? Pode. Só que ela
vai até um determinado ponto. A partir daquele ponto que ela mostra para você qual é a sua dificuldade, onde é que você está preso, como você está emaranhado com algo no seu sistema familiar, a partir dali, energeticamente, uma onda de cura se espalha tanto para gerações passadas como para gerações futuras. Mas essa onda de cura, né, essa onda energética de cura, ela precisa ser corroborada, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser finalizada por um movimento seu. Então, por exemplo, digamos que eu tenha dificuldades de lidar com o meu pai ou com a minha mãe. Você faz uma constelação. Você vive muitos conflitos e isso te tira o equilíbrio emocional. Isso não faz... Você não consegue ter uma felicidade plena porque essa relação básica, ela não está bem resolvida. Então, você vai fazer a constelação e a constelação te mostra o caminho para essa reconexão com a sua mãe, com o seu pai, seja com quem for, né? Mas, a partir do momento que você sai da constelação, você precisa olhar esse pai e essa mãe de uma forma diferente. A forma como foi mostrada, uma nova visão do porquê que essas pessoas agem desse jeito. Outro dia eu fiz uma constelação e a menina falou assim: nossa, Adriana, eu sinto uma tristeza profunda porque eu não me sinto amada pela minha mãe. E isso desde muito cedo. E quando a gente montou a constelação, essa mãe, apareceu essa mãe e uma criança. Então provavelmente a energia toda indicava que essa mãe tinha feito um aborto. A menina que estava constelando sabia que a mãe tinha perdido um bebê. Eu falei: você sabe se foi provocado ou não? Ela falou que não sabia. Mas a energia todinha da constelação estava de uma repulsa da criança por aquela mãe. E isso normalmente aparece quando essa criança é abortada provocadamente, né? Não espontaneamente. E aí, quando a constelação foi caminhando, essa mãe vivia numa tristeza e num luto há décadas. Essa mãe não conseguia olhar mais nada. Ela só conseguia olhar para esse bebê perdido. Então, quando chega uma pessoa com uma dor profunda dessa e fala: eu não sinto que minha mãe me ama, algo na alma dela sente essa ausência da mãe. Agora, é culpa da mãe? Não é culpa da mãe. A mãe fez e juntou a todas as forças possíveis para que tivesse mais filhos, para que pudesse criar esses filhos, e essa filha cresceu, essa filha teve sucesso. Então, essa mãe fez o que foi possível para ela, mas a energia de amor dessa mãe estava completamente conectada com essa criança que ela provavelmente abortou, né? E aí, quando eu percebo isso, quando eu percebo para onde se direciona o amor da minha mãe, eu posso tomar uma decisão de não mais olhar para o que faltou, mas olhar para o que efetivamente eu recebi, e que foi exatamente o necessário e o possível para essa mãe que estava tão emaranhada. E aí, com este novo olhar, eu passo a ter um novo olhar para esta mãe, passo a agir diferente com esta mãe. Eu passo a entender onde é que ela estava presa e não mais exigir o amor, porque esta mãe
tem as suas limitações. E aí eu posso abandonar um sentimento de tristeza profunda por não ter me sentido amada por essa mãe e entender que ela amou e me entregou tudo o que foi possível para ela. E que graças a este movimento hercúleo dessa mãe, que estava completamente presa e amarrada nessa história do bebê perdido, eu posso escolher ser grata pelo que eu recebi e não cobrar mais do que eu não recebi, né? Devido a essa limitação da mãe. Então, quando eu mudo esse olhar, vocês veem, a constelação caminha até um determinado ponto. Essa moça, ela tá no meu programa do Spiritual Think, na minha mentoria do Spiritual Think, então eu acompanho mensalmente. E eu perguntei para ela como é que tava, como é que tinha ficado a relação dela com a mãe dela a partir da constelação, né? E ela falou que mudou da água para o vinho. Por quê? Porque mudou o olhar dela. Então, ela entendeu que ela não precisa mais ficar presa num exigir que a mãe fizesse ou fosse diferente, mas que agora ela seria grata e tomaria os passos necessários para tomar a própria vida. Então, quando a gente fala de tristeza, quando a gente fala de uma tristeza que invade profundamente, que é carregado durante a vida toda, eu vou dizer um recado final, porque acabou minha louça aqui, gente. Eu vou mandar um recado final para vocês. Vocês não precisam ficar ligados a essa tristeza. Só que o caminho, a ponte de saída para essa vida de tristeza é você mergulhar em quem você é mergulhar na sua história, é curar essa criança ferida, essa criança que não se sentiu amada, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? E todo mundo merece ser feliz. E felicidade é uma coisa que a gente escolhe todos os dias. Eu acordo e escolho hoje, né? Vai ser um dia feliz. Independente dos percalços, do que acontecer, eu escolho que seja um dia feliz. E se foi um dia que aconteceu alguma perda muito forte, eu olho para o que eu aprendi com aquilo, né? E sigo fazendo escolhas diferentes, com níveis de consciência diferentes. Mas a gente não precisa viver na tristeza. E eu virei para ela e falei assim, chega de viver na tristeza, né? Ela falou, chega. Então você também não precisa viver na tristeza. Foi por isso que eu quis abrir, gente, tá cheio de louça aqui. Por isso que eu quis abrir essa live aqui, enquanto eu lavava a louça. E é isso. Quem tá aqui assistindo, eu não sei, tem alguma dúvida? Oi, sejam bem-vindas aqui, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo mandar um oi, que eu tava com a mão lavando louça, não conseguia dar. Tem alguma pergunta? Gostaram da live, da reflexão que foi gerada? Coloca aí se você gostou, escreve aqui e se tem alguma dúvida. Se não, eu encerro minha lavagem de louça, minha organização da cozinha, né? Isso aqui vai pra geladeira. Minha organização da cozinha e é isso. Olha lá, a Lila. Ai, Lila, o que você tá fazendo aí que não tá na minha mentoria ainda, Lila? Ai, que delícia! Gostou, Tânia? Que delícia, Vânia, sim. Virgínia, muito bom. Tem uma dúvida, manda. Olha, você vê? Tô com esmalte aqui, mas não consigo usar luva, viu? Manda a pergunta, qual que é? Usa luvas para não estragar? Tem uma dúvida, Tânia, manda sua dúvida, escreve, tô esperando você escrever. Enquanto isso eu vou pegar aqui para desocupar o lixinho. Manda sua dúvida. O aborto não duto para os filhos os prejudica? O aborto não... Eu não sei o que é duto, mas
os filhos que nascem, eu vou tentar responder e completa, não dito, tá? Não dito pros filhos. A gente não precisa contar para os filhos, digamos que em algum momento da sua vida você optou em fazer um aborto. Você não precisa contar para o filho que você fez o aborto, mas quando for a hora certa, quando essa criança tiver já um pouquinho de maturidade, é importante que você fale que ele tem um irmãozinho e que esse irmãozinho acabou indo virar uma estrelinha, eu não sei, que não consiga, eu não sei como é que você vai explicar isso, porque depende muito de como você acredita nessa história toda, mas você, no momento certo, é importante que você diga a ele que ele tem um irmãozinho que nasceu antes dele, mas que ele cumpriu a missão dele como um anjinho e foi mais cedo, alguma coisa assim, né? Mas você não precisa falar se você abortou provocadamente. Agora, um aborto provocado, ele é um aborto onde há uma energia de assassinato, né? Por isso que eu disse que eu mencionei a questão do aborto. Por quê? Porque eu não vou dar conta e eu me escolho em relação ao bebê, né? E eu não tô falando isso com nenhum julgamento. Eu não estou falando isso com nenhum julgamento. Eu tô falando da energia que permeia isso. E aí, você como mãe, ou que perdeu ou que provocou um aborto, você precisa, no seu coração, incluir essa criança. Essa criança, energeticamente, ela tem o seu espaço dentro do seu sistema familiar. E você precisa entender que, então, por exemplo, você tem 2 filhos que vieram depois do aborto. Esses 2 filhos têm um irmãozinho que também faz parte. Porque se você não incluir no sistema, se você não incluir no seu coração essa criança perdida, provavelmente as gerações posteriores, ou os irmãos que vieram depois, ou os filhos desses irmãos, vão se conectar com essa criança perdida para trazer algo à tona para que ele seja reinserido no sistema, tá? Tânia, são adultas? Então fala, são adultas, fala assim, olha, a mãe, vocês têm um irmão ou irmã, você vai sentir se é menina ou menino, que a mamãe perdeu antes, você não precisa falar se foi provocado ou não, né? Você só, porque isso não diz respeito aos filhos, tá? Mas você diz que teve uma gravidez antes. É importante ser dito, ainda mais se eles são adultos. E como é que você chega e fala? Fala assim, olha, eu tava assistindo a Adriana Vico. Ou alguma outra coisa que você queira falar. E me caiu a ficha de que nós não somos 5, né? O pai, a mãe, 2 filhos e 3 filhos. Nós somos 6, pai, mãe e 4 filhos, né? Então, e por que eu tô dizendo isso para vocês agora, filha? Porque essa criança, eu tô fazendo todo um trabalho interno de inserir essa criança no nosso sistema familiar. Então, vocês precisam entender que vocês tiveram um irmão ou uma irmã que veio antes, e a energia e a alma dessa criança pertence ao nosso sistema familiar. Então, é importante dizer sim, tá? Não tenha receio de ser rejeitada. Você, é o que eu disse, não precisa mencionar se foi um aborto provocado, tá? Isso não diz respeito aos filhos, né? Você só fala, né? Antes eu tive uma gravidez e que não vingou, né? Eu tinha tantos anos, foi um momento muito difícil, mas que eu entendo que agora essa criança faz parte da minha vida. Faz sentido isso, Tânia? Dessa forma você elimina o seu receio? São filhos adultos e é importante, e se você conseguir sentir
se é uma menina ou um menino, você pode inclusive dar um nome para essa criança. Outra coisa que eu indico é ter algum objeto na casa que lembre o núcleo familiar. Então, por exemplo, digamos que você perdeu uma criança e teve outra, e você e o pai dessas crianças. Então, você vai ter um objeto que tenha quatro itens. Então, pode ser uma bandejinha com 4 bolinhas, pode ser qualquer coisa que mostre e que te faça a lembrança de que vocês são 4, que não são 3. Né? Um objeto, pode ser uma pintura, pode ser qualquer coisa. Isso também faz parte de dar um lugar para essa criança que não veio, tá? Olha lá, Tânia, que bom, fico feliz que eu tenha ajudado, que bom. Se tiver mais dúvidas, sempre pergunta, tá bom? A dúvida de vocês gera material de conteúdo para que eu possa ajudar, não só vocês, porque eu possa ajudar outras pessoas, porque são dores muito profundas que as pessoas têm, né? E o meu objetivo aqui é ajudar vocês, né? Bom, gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu acho que da Tânia, pelo menos o que ela falou, tá ok. E se não tiverem, tô me despedindo de vocês. Então, quem pegou no final o workshop, assiste ele, vai ficar gravadinho aqui. E é isso. Fechamos? A Lila tá batendo palminha. Lila, tenho visto, te acompanhado nas redes, Lila. Quero você mais pertinho. Gente, dúvidas, questionamentos, me procura aqui, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus. Adorei essa minha live de lavar louça. Um beijo. Deixa eu desligar aqui. Vânia, beijo, amada. Tchau. Oi, Deusiane, um beijo. Gente, tô indo.